Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com os nossos corações, nos fortalecendo e nos dando sempre sabedoria para poder louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Como todos sabem, o nosso pastor está de férias. Estamos aí já no final das férias dele, né? A partir de quinta-feira ele já está de volta. E como de praxe, os presbíteros da igreja estão aqui substituindo no trabalho que são realizados na igreja. E mais uma vez, gratos ao Senhor por esta oportunidade de estar aqui na casa do nosso Deus. Eu quero convidar os irmãos que abram, por favor, comigo as suas Bíblias. No livro 1 Reis, capítulo 3, nós iremos fazer a leitura do verso 3 até o versículo de número 15. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem atentamente a leitura deste texto. 1 Reis, capítulo 3, de 3 a 15, nos diz assim a boa e santa palavra do nosso Deus. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o altar maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe: pede-me o que queres e eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face, manifestaste-lhe esta grande benevolência e lhe destes um filho que se assentas no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo o coração compreensivo para julgar este povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que me pediste esta coisa, e não me pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas me pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Te dou o coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não haverá outro igual, nem depois de ti o haverá. Também, até o que não me pedistes eu te dou, tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Eu quero ressaltar aqui com os irmãos o que o Senhor respondeu, o que Salomão pediu ao Senhor. No versículo de número 5 ele diz: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. Manifestaste-lhe grande benevolência, e lhe deste um filho que se assenta no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó meu Deus, tu fizeste reinar em teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei quando conduzir-me. Teu servo ainda está no meio do povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar.
Dá, pois, ao teu servo coração compreensível para julgar o teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, por esta oportunidade, ó Pai, de estarmos na casa do Senhor, para juntos podermos louvar e engrandecer o teu santo nome. A tua palavra foi lida, dela podemos tirar, ó Pai, o aprendizado para as nossas vidas, e é o que nós te pedimos nesta noite. Que o Senhor nos conduza, ó Pai, na condução da palavra do Senhor, fazendo tão somente aquilo que o Senhor requer ao nosso coração. Muito obrigado, ó Pai, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Nós te oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos nos conta um relato muito importante da vida de um servo do Senhor. Salomão, agora um jovem com aproximadamente 20 anos, começa a reinar no lugar de seu pai, Davi. Salomão tinha no seu coração o desejo de louvar e engrandecer o nome do Senhor de forma perfeita, mas ainda não fazia dessa forma. Salomão, recém-rei, ordenado rei, ele se mostra diante do Senhor uma pessoa que tinha as condições favoráveis para poder governar aquele povo. Salomão, então, pede ao Senhor algo que é fundamental para a vida dele. O Senhor aparece, como nos diz o texto, a Salomão, e o próprio Deus vira para Salomão e fala para ele: me pede o que você quer. Irmãos, quando nós temos a nossa vida pautada na palavra do Senhor, nós vivemos os nossos dias com essas questões no nosso pensamento, no nosso coração, todos os dias. Todos os dias nós ouvimos isso: o que você quer? Pode me pedir. O que você quer? É o meu filho me pedindo, é a empresa me pedindo para fazer alguma coisa. O mundo inteiro está carente e pedindo alguma coisa. É a saúde? É dinheiro, riqueza que você quer? É algo que é somente o Senhor que pode te dar? Todos os dias nós vivemos essa situação, pedindo alguma coisa. E diferente de nós, Salomão tinha isso, porque o próprio Deus chegou para Salomão e disse para ele: pede o que você quer, eu vou te dar. Muitas vezes, meus irmãos, nós pedimos a Deus coisas que são inúteis para a nossa vida. Muitas vezes nós pedimos para Deus aquilo que não vai satisfazer o coração do Senhor, mas o Senhor chega para Salomão e fala com ele: pede o que você quer que eu te dou. Mas a pergunta hoje, o tema da nossa mensagem nessa noite não é essa: pede-me o que você quer. O tema da nossa mensagem de hoje é: o que você tem pedido a Deus? Presta atenção. O que você tem pedido a Deus? Salomão, ele tinha todas as condições de poder ser um grande rei, como foi de fato, e ele, nesse pedido, ele se coloca diante do Senhor, mostrando ao Senhor que ele era um rei que estava já vivendo de acordo com aquilo que o seu pai o ensinava. A palavra do Senhor nos diz que ele sacrificava, ele ele oferecia holocaustos ao nosso Deus, mas não era isso que Deus queria. O Senhor chega para Salomão e pergunta para ele: o que você quer? E essa é a pergunta que Deus está fazendo para você hoje. O que você quer pedir para Deus? Nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, com aquilo que nós pedimos para Deus. Salomão tinha tudo para ele pedir: riqueza, glória, mas ele não pediu. A pergunta é: o que você tem pedido a Deus? Porque o que você pede a Deus, o que você fala com Deus nas suas orações, revela aquilo que está no seu coração, segundo Mateus 6, 21. Aquilo que você fala é aquilo que está no seu coração. Pede-me o que queres, que eu vou te dar.
E nós vamos falar hoje, nesta noite, 3 pontos importantes sobre esta passagem de Salomão. Esse relato da palavra do nosso Deus que nos mostra como o nosso Deus nos trata quando nós o pedimos segundo a sua vontade. A primeira coisa que nós podemos colocar aqui, que Salomão tinha um coração que agradava a Deus. Olha comigo o versículo de número 3 e o versículo de número 4. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Já pararam para pensar quantos holocaustos Salomão ofereceu naquele local? 1000, nos diz a palavra do Senhor. Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos que o próprio Deus deu a Davi, seu pai. E ele foi para lá mais uma vez para sacrificar. Antes de pedir ao Senhor, fazer aquele pedido que nós já sabemos, ele teve 3 coisas importantes na sua vida. Letra A, ele tinha amor. Salomão amava ao Senhor. Irmãos, falar que amar é a coisa mais fácil que existe neste mundo. Nós amamos de fato e de verdade. Chegar a falar é muito fácil. Eu tenho dito que da teoria à prática é algo muito diferente. Porque muitas vezes nós falamos que amamos, muitas vezes nós falamos que queremos amar, mas não fazemos isso na hora de mostrar de fato e de verdade o nosso amor às pessoas. Não era religião, era um relacionamento que Salomão tinha com o Senhor. Porque não adiantava amar ao Senhor se ele não tinha um relacionamento perfeito com Ele. Dizer que amava se ele não tinha esse relacionamento perfeito. A segunda coisa, letra B, Salomão era obediente. Como está difícil ser obediente hoje nos nossos dias. Pare para pensar um pouquinho comigo. Como está sendo difícil ser obediente nos nossos dias. Uma vez ouvi uma pessoa dizer que as leis estão aí para serem quebradas. Não, irmãos, as leis estão aí para serem cumpridas. Fuja da lei para você ver o que acontece. Em frente à nossa igreja tem um sinal, e ali o sinal vermelho é parada obrigatória. Se você fugir da lei e atravessar, você está correndo sério risco. As leis foram feitas para obedecer, e nós também precisamos obedecer ao nosso Pai. Olha, Salomão obedecia aos estatutos de Davi, que foi entregue por ele, pelo próprio Deus. Obediência, meus irmãos, como nós temos visto isso cada dia mais sendo diminuído nos nossos dias. É filho que não obedece pai, é filhos que não obedecem a sua mãe, são funcionários que não obedecem às regras da sua empresa, e aí vai, cada dia diminuindo essa obediência que nós temos. E quem dirá com relação ao nosso Deus? Muitas vezes nós não obedecemos o nosso Deus, e fazemos coisas que não o agradam. E Salomão aqui, ele era obediente. Salomão tinha uma fidelidade àquilo que ele estava e que ele tinha aprendido. Fidelidade no pouco. Andava no que ele já sabia, porque foi ensinado pelo seu pai. Fidelidade, irmãos, na obediência ao nosso Deus. A letra C, Salomão adorava a Deus. Ainda que de forma errada, mas ele adorava, até o ponto que ele reconheceu que não era daquela forma. Eu preciso me voltar para Deus. A palavra do Senhor no versículo número 4 diz que ele ofereceu 1000 holocaustos. E quando eu estava preparando, eu imaginava Salomão oferecendo 1000 holocaustos. Às vezes nós não temos coragem de agradecer a Deus pelo que Ele faz por nós. Às vezes nós não temos coragem de agradecer nenhuma vez durante o dia o que Deus faz por nós.
Ainda ontem, na parte da noite, estava trazendo uma mensagem em uma festa de aniversário, e eu dizia o seguinte: você já agradeceu ao Senhor pelo que Ele fez por você durante esse dia? Você já agradeceu ao Senhor o que Ele fez por você durante esta semana? Não precisamos ir muito atrás. Uma semana, um dia, é o suficiente para nós entendermos que nós somos desobedientes e muitas vezes nós não adoramos ao nosso Deus da forma que precisa. Porque adorar, irmãos, não é só estar na igreja louvando, cantando, dando glórias, aleluia. Louvar ao Senhor é você estar sempre disposto no seu coração a ter a sua vida pautada na palavra de Deus. Nós precisamos voltar a adorar o nosso Deus como nós aprendemos. Nós precisamos voltar ao nosso primeiro amor, obedecendo e sendo fiel ao Senhor na adoração e no amor que Ele mesmo colocou no nosso coração. Agora, meus irmãos, Salomão se coloca diante do Senhor, e eu quero fazer uma pergunta para você. Se hoje o Senhor tivesse a oportunidade, como Ele tem, de perguntar para você, o que você quer? O que você responderia para Ele? Muitas vezes nós pedimos cura, né, Isaura? Muitas vezes nós pedimos ao Senhor que nos abençoe financeiramente. Muitas vezes nós pedimos ao Senhor que Ele nos mostre onde que nós devemos ir, qual a decisão que nós precisamos tomar, seja dentro da nossa casa, seja dentro da nossa empresa, qual a decisão que nós precisamos tomar. Interessante que Deus não nos abençoa porque nós amamos. Ele nos abençoa porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus se torna algo superior a qualquer coisa na nossa vida, não porque nós amamos, mas porque Ele nos amou primeiro. E isso é importante, meus irmãos. A graça vem primeiro, depois vem as respostas para as nossas vidas. Nós precisamos nos contentar com a graça de Deus na nossa vida. E deixa eu te contar uma coisa. Não existe nada que Deus tenha escondido no seu trono, que Ele possa te dar, além do que Ele já te deu. O maior presente que nós temos de Deus para as nossas vidas é Cristo Jesus. Irmãos, Ele não tem mais nada escondido lá no céu, para poder depois falar assim, olha, eu estou te dando este presente. Não, o maior presente que Deus tem para mim, e que Ele tem para você, é Cristo Jesus. Não tem mais nada que Deus possa fugir daquilo que Ele, nos seus planos eternos, já determinou. Quem veio para nos salvar, quem veio para nos redimir dos nossos pecados, foi o presente que Deus nos deu. E a vida está nele. Antes de pedir algo para Deus, como está o seu coração? A sua obediência, a sua adoração, como está? O que você tem pedido para Deus, de fato, está de acordo com aquilo que a sua palavra nos ensina? A graça vem primeiro, depois vem as respostas. Segunda coisa, meus irmãos, que nós vamos ver neste texto, o pedido que agrada a Deus. Primeiro, Salomão pede ao Senhor um coração que agrada a Deus. Segunda coisa, um pedido que agrada a Deus. Não adianta só ter o coração que agrada ao Senhor, mas o que nós pedimos também precisa ser agradável ao Senhor. O que nós pedimos precisa ser algo que está de acordo com a palavra de Deus, para que Ele possa fazer a sua maravilha. Pede-me o que queres que eu te dê. E Salomão foi enfático naquilo que ele pediu para o Senhor. Salomão foi naquilo que nós poderíamos dizer que não haveria mais nada para ele pedir ao Senhor. Senhor, me dá um coração puro, um coração que
saiba discernir entre o bem e o mal para conduzir este povo do Senhor, que é numeroso. Deus dá carta branca para Salomão: olha, me pede o que você quiser. Rubiana, se o Luan chegar para você e falar assim: olha, Rubiana, eu estou com a conta amarrotada, eu tenho tudo o que você precisa, pede o que você quer. O que você ia pedir para ele, Rubiana? Ele está te dando carta branca para você pedir o que você quiser. O que você pediria para Deus? O que você vai falar com ele? Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, a minha carência neste momento é essa. E eu não sei, irmãos, o que você está pensando. Talvez você está pensando em dinheiro. Talvez você está pensando em saúde. Talvez você está pensando em filhos. Talvez você está pensando no emprego melhor do que o você tem. Eu não sei o que você está pensando. Mas Deus sabe o que está no seu coração, meu irmão. E Ele tem o poder para te dar aquilo que você está pedindo, mas você precisa fazer um pedido que agrade ao Senhor. Olha o que está escrito no versículo 5 ao versículo de número 9. Versículo 5, em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Manifestaste-lhe grande benevolência e lhe deste um filho que se assenta no seu trono, como se hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei conduzir-me. Teu servo está no meio de um povo que elegeste, povo grande, numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a este teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Está aqui aquilo que se tornaria a vida de Salomão o maior, o mais rico e o mais sábio. E a palavra de Deus nos mostra que não haveria outro antes dele e nem depois dele. E se nós pararmos para pensar, as pessoas mais ricas deste mundo nos nossos dias não se compara àquilo que Salomão teve. Porque foi promessa do Senhor, e quando o Senhor faz a promessa, Tito, ninguém tira. Foi Ele que fez, Ele que é o dono. Ele que fez essa promessa: pede-me que eu vou te dar o que você quer. Dá, pois, ao teu servo o coração compreensivo para julgar o povo. Eu quero parar um pouco aqui e mostrar para vocês a sabedoria de Salomão. Lá no versículo de número 16, acompanhe comigo. Logo, quando o Senhor, Salomão desperta do sono, é levado à presença dele duas mulheres. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram diante dele. Disse-lhe uma delas: ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me o meu filho do meu lado e deitou nos seus braços. A seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que
eu der à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, o teu é morto. Porém esta disse: não, o morto é teu filho, o meu é vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e o teu filho é o morto. A outra diz: não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: divide as duas partes o menino vivo, e dai a metade a uma e a metade a outra. Então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, e está entre parênteses aí na sua Bíblia, porque o amor materno aguçou-se por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dai-lhe um menino vivo, e por modo nenhum mateis, porém a outra dizia: nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai primeiro o menino vivo, dai a primeira o menino vivo, não mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que nele havia sabedoria de Deus para fazer justiça. Essa é a sabedoria que Deus deu para Davi. Um relato muito importante de duas mulheres brigando por um filho que ainda estava vivo, porque o outro havia morrido. Pega a espada, divide. Se vocês estão brigando, pega a espada, divide a metade para uma, a metade para outra. Ninguém faria isso a não ser uma pessoa usada pelo poder de Deus para ter uma sabedoria tão grande, para ter a resposta que Davi fez, que Salomão teve. Mas foi promessa do próprio Deus: não haverá outro igual a você. Eu vou te dar a sabedoria que você está pedindo para conduzir este povo. Mas Deus foi mais à frente com Salomão. Eu vou te dar a sabedoria, porque Deus se agradou de Salomão, porque ele não pediu para si, ele pediu para servir. Ele não pediu para si, ele pediu para poder conduzir o povo diante do Senhor. E muitas vezes, meus irmãos, nós pedimos para nós. Muitas vezes nós pedimos para nós, sabe por quê? Porque o nosso coração é egoísta. Muitas vezes nós vemos as pessoas sofrendo e não queremos que Deus faça a vontade dEle, porque o nosso coração é egoísta. E quando a palavra do Senhor diz que onde nós colocamos o nosso coração, a nossa boca fala. Se nós falamos daquilo que está cheio o nosso coração, é porque o nosso coração está ligado naquilo. O que você tem pedido para Deus? E isso não serve só para você, serve para mim, para o presbítero Marcos que está aqui na frente. O que nós estamos pedindo para o Senhor nesses dias de angústia, nesses dias de aflições, nesses dias de problemas? Eu tenho certeza que você não deixou o seu problema na sua casa para vir para a igreja, você trouxe ele com você. Porque é muito fácil falar que nós vamos deixar os nossos problemas lá fora para servir ao Senhor. Não, mas é em todo o tempo buscando ao Senhor, seja no momento difícil, nos momentos bons das nossas vidas, nós precisamos louvar o Senhor. E Salomão foi uma pessoa muito inteligente, como diz a palavra do Senhor: não haverá outro igual a ti. Porque ele não pediu para ele. Ah, irmão, se Salomão quisesse pedir para ele, nós não podemos imaginar o que um rei poderia pedir ao Senhor, e se ele não tivesse pedido sabedoria, se ele tivesse pedido qualquer outra coisa, Deus tinha dado. Deus tinha dado porque é tudo dele, é tudo para ele. E ele tinha recebido das mãos do Senhor, mas ele não pediu para si, ele pediu para o povo, ele pediu para servir. Nós precisamos, meus irmãos, saber viver de acordo com a vontade de Deus. As suas orações são: Senhor, dá para mim, ou Senhor, me dá para te servir. Às vezes nós pedimos para nós, mas nós não temos coragem de pedir ao Senhor: Senhor, me dá para eu poder te servir. Porque o nosso coração é egoísta. Terceira coisa que nós podemos aprender: a resposta de Deus vai além do pedido.
Salomão podia ter tudo, irmãos. Salomão podia ser o homem mais rico, ele podia ter pedido riqueza. Olha o que está escrito no verso 10 ao versículo de número 15. Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste estas coisas e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, te dou o coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não haverá teu igual, nem depois de ti o haverá. Salomão tinha tudo, meus irmãos, para poder ser aquele rei que governaria o seu povo de maneira sábia, inteligente, com todas as riquezas, antes de o pedir a Deus. Aprove ao Senhor, dá a ele esta resposta: eis que eu te dou o que me pediste. Mas Deus deu além do que ele pediu. Quando você pede a Deus o que está no seu coração, você pede a Deus já tentando fazer uma barganha com o Senhor? Porque muitos corações fazem isso, Isa. Eu vou honrar o Senhor aqui, mas porque eu honrando Ele aqui, Ele vai me dar aqui. Irmãos, não faça barganha com o Senhor. Não tente enganar o nosso Deus, porque a palavra dele diz que Ele conhece o nosso coração, Ele sabe do que nós vamos pedir antes de sair da nossa boca. Não faça barganha com o Senhor. Às vezes nós achamos que fazendo barganha com o Senhor, nós estaremos ganhando aquilo que nós pedimos e aquilo que nós não pedimos, porque o que nós não pedimos é maior do que aquilo que nós pedimos. Lamentavelmente, muitas igrejas têm pregado aí a prosperidade, fazendo-se barganhas com o Senhor, dá aqui, porque você vai receber lá. Se você der o seu fusquinha, você vai ganhar uma BMW. Pelo amor de Deus, irmãos, não faça barganha com o Senhor. A palavra do Senhor nos diz, como foi lido hoje, para a gente honrar o Senhor com aquilo que nós temos. E o que nós temos é o suficiente para nós vivermos. Não existe no nosso meio ninguém que está passando necessidade. Não há no nosso meio cristão alguém que esteja passando fome. Porque a palavra do Senhor nos diz que o justo vive pela fé. E se ele viver pela fé, ele tem um Deus que pode todas as coisas. Não faça barganha com o Senhor. O que Salomão pediu para Deus? Coração sábio, coração entendido, e Deus agradou. Como eu disse, o homem mais sábio, e não haverá outro. Ele poderia pedir, irmãos, para que Deus o desse honra, matasse todos os seus inimigos que ainda existiam ao seu redor. Não, meu Senhor, não, meu Deus, eu não quero isso. Eu quero que o Senhor me faça conduzir este povo nos teus caminhos. Eu quero que o Senhor me dê inteligência, sabedoria para conduzir esse povo de acordo com aquilo que o Senhor já ensinou, de acordo com aquilo que eu aprendi com meu pai. O que nós estamos pedindo para Deus? A destruição dos nossos inimigos. Nós estamos pedindo para Deus em questões políticas, o que nós estamos pedindo a Deus? O que nós estamos pedindo para o Senhor no nosso dia a dia? Passa além de uma proteção, passa além de uma bênção na nossa vida. E Salomão buscou ao Senhor da forma que ele precisava, sem ter no seu coração intuito nenhum de ser rico. Mas ele podia ter sido como foi. Salomão se coloca diante do Senhor naquilo que ele tinha no seu coração. Paulo, escrevendo a Timóteo,
mostra para ele: olha, tu continua naquilo que aprendestes. Continua fazendo aquilo que você aprendeu com a sua mãe e com a sua avó. Para que você possa ser alguém que possa se apresentar diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Continue nisso. Salvarás tanto a ti como aos outros. E muitas vezes, meus irmãos, nós somos tão egoístas que nós não queremos nem levar a palavra do nosso Deus. Preferimos pedir a Deus as nossas riquezas, pedir a Deus aquilo que não convém a nós pedir. O nosso egoísmo. Se Salomão fosse uma pessoa egoísta, ele teria pedido ao Senhor: os meus inimigos estão aí ao meu redor. Eu não quero pegar na espada. Faça o Senhor por mim. Sabe o que ia acontecer, irmãos? Deus ia fazer, Deus deu carta branca para ele, como o Luan está dando carta branca para a Rubiana. Pode pedir o que você quiser, mas não. Ele continuou obedecendo ao Senhor. Ele com sabedoria pediu ao Senhor para que o Senhor desse a ele sabedoria. Salomão não pediu riqueza. E o Senhor fala com ele: também te darei o que não pedires, riqueza, glória. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E nós precisamos, meus irmãos, ter isso no nosso coração, buscar ao Senhor sem querer fazer barganhas com Ele. A condição que Deus deu para Salomão foi a única condição que Ele deu para Salomão: continue obedecendo. Se andares nos meus caminhos, então prolongarei os teus dias. Eu não tive a curiosidade de poder olhar aqui, não me lembro agora quantos anos Salomão viveu. Mas com certeza, meus irmãos, os dias dele foram prolongados por causa da promessa do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor é fiel. E o que Ele promete, Ele cumpre e não nos deixa ver ou perceber, sentir que Ele é um Deus que não cumpre aquilo que Ele faz. Deus ainda está perguntando para nós: o que você quer que eu faça por você? Muitas vezes, nós estamos querendo milagres extraordinários de Deus no nosso meio, na nossa vida. Mas só pelo fato de você levantar, mas só pelo fato de você respirar, já é um milagre extraordinário da presença de Deus nas nossas vidas. Ninguém pode te dar o ar. Ninguém pode fazer você respirar, a não ser o nosso Deus. E muitas vezes, meus irmãos, nós queremos algo extraordinário na nossa vida. Eu gostaria de fazer uma pergunta em particular. O que Deus fez na sua vida, Isaura? Algo extraordinário, que os nossos olhos viram também na minha vida. E Ele tem feito muito mais do que nós pensamos e imaginamos. E nós queremos ver a presença dEle sendo manifestada de forma extraordinária. A sua vida é algo extraordinário na vida para o Senhor. Busque ao Senhor. Mostre ao Senhor que você tem um coração sábio. Nós precisamos da graça soberana do Senhor nas nossas vidas. Salomão desperta do sono e ele percebeu que estava sonhando, mas a vida dele depois foi prova de que mesmo no sonho, o Senhor continuou abençoando a vida dele. Nós podemos, meus irmãos, fazer 3 orações nesta noite, concluindo 3 orações. Primeiro dela que nós podemos fazer é uma oração egoísta. Primeira coisa que nós podemos fazer, uma oração egoísta: me dá para eu gastar nos meus prazeres. Lembra do jovem, do filho pródigo? Ele pediu: pai, me dá o que é meu. Ele tinha direito. E mesmo com o pai vivo, ele pediu e o pai deu. Uma oração egoísta, meus irmãos, que nós podemos fazer nesta noite: me dá para eu gastar nos meus prazeres.
Ou nós podemos fazer uma oração bem pequena. Pedir só o imediato, aquilo que nós estamos precisando. Irmãos, eu tenho observado que nós estamos resumindo as nossas orações. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor me dá. Tudo bem, aqui na igreja você faz essa oração porque às vezes nós vamos para a igreja, oramos, culto de oração, e muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor me dá. Mas chega lá na sua casa, começa a relacionar para Deus aquilo que Ele está te dando. Mas não vai de noite não, ora durante o dia, que é para você ter condições de não dormir e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem te dado. Se você fizer isso na parte da manhã, toma cuidado para você não perder o seu dia de trabalho. Sabe por quê, meus irmãos? Nós estamos resumindo a nossa oração. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor nos dá. Mas se nós começarmos a relacionar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, nós vamos gastar horas e horas falando com o nosso Deus. Ou então nós podemos fazer uma oração como Salomão mesmo diz: Senhor, me dá sabedoria para te servir. Senhor, me dá sabedoria para te servir. Mas deixa eu abrir um parênteses para você, que servir a Deus, irmãos, não é só aqui dentro da igreja, não. É importante também estarmos na casa do nosso Deus. Mas quando nós saímos daquela porta, como nós temos servido ao nosso Deus? Será que nós temos de fato feito essa oração? Senhor, me dá para te servir, como Salomão fez. Senhor, eu preciso conduzir este povo no teu caminho. Esse povo é muito grande, eu preciso conduzir este povo no teu caminho, então me dá sabedoria, Senhor Deus, para te servir, não a mim. E isso é o que agrada a Deus. Irmãos, Deus não vê o coração daquele que pede de forma incorreta. Deus não vê o coração daquele que pede com soberba, mas Deus vê o coração antes de nós o pedirmos, porque nós precisamos pedir com sabedoria, e Deus nos abençoa além daquilo que nós pedimos. Eu quero finalizar dizendo para você o seguinte: esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que é acima de tudo, um Deus que é acima de todos. Se Ele quiser, Ele pode destruir. Se Ele quiser, Ele pode te salvar. Se Ele quiser, Ele pode te curar. Se Ele quiser, Ele pode resolver os meus e os seus problemas, seja quais são eles. Doença, área financeira, tudo Ele pode resolver. Eu gostaria, meus irmãos, de mais uma vez poder orar por você. Eu gostaria de orar por nós, para que Deus possa nos abençoar a cada dia, para nós termos a sabedoria que Salomão teve, para nós termos a disposição que Salomão teve para poder conduzir o povo do Senhor nos caminhos dele. E muitas vezes durante este período da mensagem eu disse o nome de Davi, enganando com o nome de Salomão. Mas eu me lembro de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que ensinou para o seu filho também andar nos caminhos do Senhor. E quando Davi se coloca diante do Senhor, pedindo ao Senhor que o perdoe no Salmo 51, Davi se abre diante do Senhor e mostra para toda aquela situação que ele estava vivendo, que existia um Deus que pode todas as coisas. Ele pode perdoar os nossos pecados, Ele pode perdoar as nossas falhas. Eu convido a igreja que se coloque de pé e vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, agradecidos, ó Pai, por esta noite, Senhor Deus, estarmos na Tua casa. Por esta noite, Senhor Deus, podemos aprender da palavra do Senhor. Ó Pai, que o nosso coração possa ser como o coração de Salomão. Que o nosso coração, Senhor Deus, possa ser como o coração de Davi. Nos colocarmos, Senhor Deus, diante do Senhor, suplicando ao Senhor o perdão pelos nossos pecados, como o Teu servo Davi fez.
Que o nosso coração possa ser como o coração de Salomão, Senhor Deus, pedindo ao Senhor sabedoria, mas não sabedoria, Senhor Deus, para nos servir a nós mesmos, mas para servir ao Senhor. Sabedoria, Senhor Deus, para poder fazer aquilo que agrade ao Senhor, seja, ó Pai, onde nós estivermos, no nosso trabalho, na nossa escola, na Tua casa, Senhor Deus, e que possamos, ó Pai, dar testemunho do Senhor cada dia da nossa vida. Ó Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelos irmãos que estão aqui no templo nesta noite. Ó Pai, eu não sei o que está passando no coração deles. Eu sei, ó Pai, que há problemas, há dificuldades, mas eu sei também, ó Pai, que o Senhor é quem sonda os nossos corações, e por isso, Senhor Deus, nas Tuas mãos cada um deles está, para que o Senhor possa fazer segundo a Tua vontade. Ó Pai, se for cura, que o Senhor cure. Se for o trabalho, Senhor Deus, que o Senhor encaminhe o trabalho. Ó Pai, se for avivamento, Senhor Deus, para as nossas vidas, que o Senhor nos dê, Senhor Deus, mas não para a nossa própria glória, mas para a glória do Senhor. E dirija, Senhor Deus, este povo nos Teus caminhos. É o que eu te oro, Senhor Deus, e te agradeço, no nome de Cristo Jesus. Amém.